vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O vento é forte e profundo mar. Tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Meu amor não falha. Pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes tudo para o meu bem. Tu fazes tudo para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. Até ainda exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. Até ainda exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo
conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel e dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor, cantando aleluia. Santo é o Senhor, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Amém. Jesus, nós te exaltamos, Tu és santo. Continue nesse ambiente de adoração. Declare ao Senhor que você exalta Ele, que você está aqui para isso. Nós estamos aqui por um só propósito, que é exaltar o nome dEle, em conjunto. Entrarei em Tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai,
das trevas, a sua luz perfeita, seu amor inigualável não tem fim. Pai perfeito, Rei da glória, cantamos a ti, damos honra ao Deus Criador, nosso amor é eterno. Pai perfeito, Rei da glória, cantamos a ti, damos honra ao Deus Criador, nosso amor é Cantamos santo, santo, santo é o Rei. 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 Pai perfeito, Rei da glória, cantamos a ti, damos honra ao Deus Criador, nosso amor é eterno. Pai perfeito, Rei da glória, cantamos a ti, damos honra ao Deus Criador, nosso amor é Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A paz, queridos, tudo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Então você pode tomar seus assentos. Vamos fazer algo diferente hoje. Eu quero começando o ano, né? Então tudo começa e eu quero começar passando um videozinho para você. Presta atenção. Olá, meus amados irmãos, eu sou Marcelo Jamal, um dos professores do CTMA. Olá galera, tudo bem? Meu nome é Gessé Rodrigues, eu também sou professor no CTMA Online. Olá, meu nome é Samir, eu também sou professor do CTMA Online. Olá, eu sou a pastora Débora, sou professora do CTMA Online. Olá pessoal, eu sou Marcos Garcia dos Santos, sou professor do CTMA
e quero lhe convidar para que você venha nos prestigiar assistindo às nossas aulas do CTMA. Eu quero te convidar a fazer sua inscrição, participar desse projeto de edificação, que você possa crescer nesses dias, aprender mais da Palavra de Deus. O seminário está, assim, sensacional. Tem contribuído muito para que as pessoas se encontrem no seu chamado e recebam as ferramentas necessárias para desenvolverem o chamado pelas qual o Senhor as designou. O CTMA é comprometido com a Palavra de Deus, trará a você um conteúdo muito rico que irá elevar o padrão do seu ministério. Estou aqui para te convidar a você conhecer e se aprofundar na palavra de Deus. Não deixe o fogo apagar sobre o altar. Alimente ele com lenha, alimente ele com a Palavra do Senhor. Vai ser momentos de profundo conhecimento e de grande revelação, porque tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Venha e faça parte, invista na sua própria vida e seja protagonista do seu ministério. Faça sua inscrição ctma.org.br E seja transformado pelo conhecimento da palavra de Deus. CTMA, Centro de Treinamento Ministerial Ágape. Este vai ser um tempo de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Irmãos, CTMA, se você quer crescer na palavra, você quer ter mais conhecimento, se você tem um chamado e quer se aperfeiçoar, faça o CTMA. Ali no hall de entrada da igreja vai estar a Manu. Cadê a Manu? Está lá. Todas as informações, se você quiser já fazer a sua inscrição, procura ela ali no final do culto, não perca essa oportunidade. E se você já fez e quer retomar os estudos, quer terminar o que você começou, fale com ela também, e esse ano venha a ser um ano de grande aprendizado. E um dos recomeços que nós temos é a nossa Terça Power, que vai reiniciar no dia 6/2, às 20 horas. Nós esperamos por você. Se você não veio no ano passado, esse é o ano do recomeço, você pode começar a vir. E também, não esqueça que dia 18, né, esquece o 18, irmãos, que o Ruios já iniciou sábado às 18 horas, não perca. E também, não se esqueça que nesse domingo vai ter algo muito especial, é a formatura do CTMA. Então, venha, participe, traga o visitante, porque vai ser algo muito lindo. Temos também o início das Casas Luz, que já começaram. Em algumas Casas Luz, procure pelo seu líder para você ter certeza se a sua já começou e você perdeu o início, ou se vai começar novamente. Uma outra coisa que nós temos muito interessante, é por isso que eu estou aqui junto com a pastora, é para te contar que a gente vai ter integração do louvor. Então, se você tem aptidão para o louvor, eu quero te convidar a fazer parte disso. Só que nós temos alguns pontos. Primeiro, você precisa ser uma pessoa afinada. Além disso, se você toca algum instrumento, não importa qual o nível de tocamento, vamos falar assim, não existe, mas você vai lembrar disso. Não importa o nível que você toque, mas o importante é que você tenha algum tipo de noção musical. Como que funciona essa integração? Nós fazemos em 2 processos. Um processo que é o processo que a gente explica sobre o que é a adoração na palavra, isso é muito importante que você saiba, mas também temos uma audição. Então, é importante que você tenha um pouco de conhecimento. Quando que vai acontecer? Dia 3/2, próximo sábado, às 14 horas, e você deve procurar por mim. Uma outra coisa que nós temos para dizer também é que o Pedrinho da bateria, ele se disponibilizou a dar um curso para todos aqueles que querem aprender a tocar bateria. Isso é muito legal. Você pode se inscrever diretamente com ele, ou então ver as informações no aplicativo. O curso dele começa no dia 10. Muito bem. Os visitantes, verdade. Ela deixou comigo os visitantes. Nós temos hoje a visitante que é a irmã da Kelly, do Rodolfo, a Ludmila. Onde que ela está? Seja muito bem-vinda, Ludmila. Que você volte mais vezes para nos visitar. Que você seja muito abençoada nessa manhã com a palavra do Senhor. E nós aqui do Louvor temos uma homenagem especial para você. Seja bem-vindo, visitante, seja bem-vindo. Essa igreja te ama, essa igreja está contigo, visitante. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E para você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, que não nos conhece, passou aí, nós somos a Igreja da Comunhão Ágape aqui no Butantã. Se você estiver em São Paulo, para nós vai ser uma alegria muito grande te conhecer pessoalmente. Mas, enquanto isso,
queremos nos apresentar através desse vídeo. O Ministério Comunhão Ágape é a igreja que visa a cultura saudável dos céus, levando membros a se apaixonarem por Jesus, com vista à implantação de igrejas até os confins da terra, evangelizando descrentes à crença, discipulando a maturidade e enviando os ministros às nações. Possuímos inúmeras atividades que fomentam esse processo: ferramentas de evangelismo, casa-luz, assistência social e evangelismo por tópicos, discipulando os membros à maturidade, através de celebrações específicas, ministério para famílias, casais, jovens e adolescentes, com muita unção, capacitação espiritual por meio de cursos de integração, qualificação, centro de treinamento ministerial Ágape, via presencial e online, supervisionado pelo trilho de liderança e colegiado. Não perca tempo, faça parte dessa grande família. Comunhão Ágape, a serviço do propósito de Deus. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Fui incumbido mais uma vez aqui de trazer uma palavra a respeito de dízimos e ofertas. E eu gostaria de ler um texto lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 18 também. Dá um minutinho para os irmãos abrirem. O texto diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado, desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Que esse texto, imagino que os irmãos já devam ter passado em algum momento por esse texto, em alguma pregação, quando estiveram lendo a Bíblia ali nos Evangelhos. A Bíblia cita essa história mais duas vezes no Evangelho de Mateus e de Marcos. E aqui a gente vê um jovem rico que ele observa todas as ordenanças da lei ali, tudo ali que ele tinha como ordenança na lei, porém ele tinha o seu coração na riqueza e não exatamente no reino dos céus. E Jesus ali, conhecendo aquele jovem, ele pega ali e toca na ferida, né? Ele pega e fala: ok, você observa aqui todos os mandamentos, porém tem algo aqui que é maior no seu coração do que o reino dos céus, que são as suas riquezas. E Jesus ele não precisava do dinheiro desse jovem, assim como Deus ele não precisa do nosso dinheiro. Deus ele é dono do ouro, da prata. Ele não precisa que a gente disponha de 10% daquilo que a gente ganha, mas ele nos deixa essa ordenança não para ver a nossa obediência, para ver o nosso coração, né? E quando nós entregamos aqui os dízimos e as ofertas, nós não devemos fazer isso com medo no caso dos dízimos, com medo do devorador, e a gente entrega ali só para repreender o devorador, ou no caso das ofertas, não devemos fazer isso como uma forma de troca com o Senhor, né? De eu pegar, eu falar, eu vou dar e o Senhor agora vai me abençoar, vai devolver aquilo que eu estou dando. Nós devemos fazer isso com o coração alegre de estar contribuindo com o reino de Deus, né? Todo o dinheiro que é ofertado aqui, que é dado nos dízimos, ele é investido pela igreja para que nós tenhamos aqui um salão de culto agradável, confortável para os irmãos, para que a palavra chegue cada vez mais longe, né? Todo equipamento que a gente tem ali para transmitir os cultos, para que as nossas mensagens cheguem mais longe, precisam de um certo investimento, e é através dos nossos dízimos e ofertas que nós temos isso, né? E realmente aqui, o que eu gostaria de deixar aqui como palavra aqui, né?
Depois aqui, na sequência do texto que eu li aqui, Jesus ele comenta, né, do quão difícil é aquelas pessoas que têm riqueza entrar no reino dos céus. Porque o próprio Jesus, em outro momento, ele coloca ali o dinheiro como única coisa que os homens colocam no lugar de Deus no seu coração, né? Falando ali de mamon e tudo mais. Então, não é errado nós queremos ser prósperos, não é errado nós queremos ter uma vida mais confortável, mas que nós tenhamos o controle sobre isso, e não que isso nos controle, né? É muito importante que a gente busque ter uma vida melhor, ter uma condição financeira melhor, mas que a gente busque isso no Senhor. O Senhor, ele tem prosperidade para nós, mas quando a Bíblia fala de prosperidade, não fala simplesmente da questão financeira, mas sim da vida inteira, uma vida próspera, né? Nós somos prósperos financeiramente, nós somos prósperos em saúde, nós somos prósperos no nosso trabalho, nós somos prósperos em tudo aquilo que nós andamos e agimos, né? Então, essa é a palavra que eu gostaria aqui de deixar, que a gente, quando nós viermos dar os nossos dízimos e as nossas ofertas, que sejam com a motivação correta, né? Que não seja simplesmente por medo ou como uma barganha com Deus, mas que seja realmente algo que brote com alegria do nosso coração, e que nós possamos fazer isso de forma espontânea e não como uma obrigação, porque está escrito na Bíblia ali, né? Como o jovem, ele falava, todos esses mandamentos eu já sigo, mas algo ainda tomava conta no coração dele ali, algo que pertencia a Deus, e ele não deixava o reino de Deus entrar ali. Então, queria que os irmãos pudessem aí pegar nos displays os seus envelopes, quem for contribuir hoje, e eu gostaria de fazer uma oração a respeito disso, e que nós possamos realmente ter o coração quebrantado no momento aqui dos dízimos e oferta. Nós fazemos isso aqui durante o momento de louvor, porque é parte do louvor e adoração, entregar os dízimos e ofertas, não é algo que está aqui porque é um momento que a gente encontrou ali no culto. Não, o dízimos e ofertas faz parte do louvor e adoração ao Senhor. Então, enquanto os irmãos pegam aí os seus envelopes, eu vou fazer uma oração, e aí os irmãos fiquem à vontade para vir entregar. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por este momento, Pai. Te pedimos que o Senhor cada dia mais nos ajude, Pai, a termos a motivação correta, Pai, ao entregarmos nossos dízimos e ofertas, Senhor. Que não sejamos, Pai, como esse jovem citado na Tua Palavra, que tinha o seu coração na sua riqueza. Apesar de observar os mandamentos, ele tinha o seu coração na riqueza ainda. Mas nós sabemos, Pai, que para onde nós vamos futuramente, Pai, com o Senhor, nós não precisaremos levar nada daquilo que nós temos aqui, Pai. A nossa maior riqueza está contigo, Senhor. A nossa maior riqueza, Pai, está no reino celestial, Pai. E nós te pedimos, Pai, que nós possamos cada dia mais entender isso, e sempre que possível, sempre que tivermos disponibilidade, nós possamos, Pai, entregar nossos dízimos, nossas ofertas, Pai, de acordo com a Tua Palavra diz, Pai. Com alegria no coração, Pai, de forma espontânea, de forma, Pai, que nós possamos alegrar o Teu coração também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, e eu te louvo, Pai, pela disponibilidade da sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem vir, fiquem à vontade, e vamos dar continuidade aqui ao momento de louvor. Quando o pessoal vai trazendo, vamos ficando de pé. Hoje a gente vai cantar uma música nova, e eu queria ensinar para vocês o refrão. Essa música, quando eu escutei pela primeira vez, ela mexeu bastante comigo. Sabe aquela música que
às vezes a gente não sabe o que falar para Deus, mas a música ajuda a gente. É uma música que fala o que Jesus é para nós. Quem Jesus é, essa música declara isso. E eu queria ensinar o refrão para vocês. Felipe, se você puder pôr o refrão pra gente aí, a letra. E eu vou ensinar para vocês. É bem fácil. Jesus, o bem mais precioso que tenho, aos teus pés eu derramo minha vida, este é meu lugar. Jesus, Jesus, o bem mais precioso que tenho, minha herança eterna, eu sei, nada me faltará. Vamos cantar mais uma vez. Jesus, Jesus, o bem mais precioso que tenho, aos teus pés eu derramo minha vida, este é meu lugar. Jesus, Jesus, o bem mais precioso que tenho, minha herança eterna, eu sei, nada me faltará. Amém? Vamos lá. Sejas o primeiro em minha vida, em minha vida. Eu não quero mais perder o brilho dos meus dias, quero permanecer olhando pra ti. Podem me tirar os bens, me deixar de mãos vazias. Tu és, Senhor, tudo que eu tenho. Pode a tempestade vir e desaparecer meu chão. Tu és, Senhor, tudo que eu tenho. Jesus, o bem mais precioso que tenho, aos teus pés eu derramo minha vida, este é o meu lugar. Jesus, o bem mais precioso que tenho, minha herança eterna, eu sei, nada me faltará. Feche seus olhos. Encare essa canção como uma oração sua. Imagine que você está no seu secreto. Esqueça tudo ao seu redor. E ore a Deus cantando essa música. A minha oração é que sejas o primeiro em minha vida, em minha vida.
conosco. Emanuel. Levante suas mãos e declare. O princípio e o fim. Deus conosco, Deus conosco. Escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, mas para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, a qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também tornou herdeiro. Aleluia, Jesus, obrigada. Nada me faltará. Vamos cantar esse refrão só mais uma vez, Jesus. Jesus, o bem mais precioso que tenho, aos teus pés eu derramo minha vida, este é o meu lugar. Jesus, Jesus, o bem mais precioso que tenho, minha herança eterna, eu sei, nada me faltará, nada me faltará.
está preparado a casa e o meu coração. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão. Agora somos dois. Encontre meu coração disposto a e todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: o teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Levante suas mãos em sinal de rendição ao Senhor. Só tu és santo. Vamos, levante suas mãos. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Levanta as tuas mãos em adoração. Só tu exaltamos. Exalte ao Senhor com todo o teu louvor, com todo o teu ser, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Exalte o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, mais uma vez. Exaltamos o teu nome, Santo. Laradakamashui de la Ramadai. Julia Radakande canta Ramadabada. Ó Senhor. Mais forte, mais forte, mais forte. Ora naquela Ramagai. Jesus.
Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o poder, a soberania, a força, todo louvor pertence ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Posso ouvir um amém? Amém. Por gentileza, querido, tome os vossos assentos. Nesta ministração, nós vamos ter aqui 2 tópicos muito importantes. Eu quero primeiro informar os amados irmãos que lá no dia 12 de março... Pastor, é só lá em março? Não, vai guardando aí na sua agenda. No dia 12 de março, uma terça-feira, junto com a Terça Power, vamos fazer um mix maravilhoso. Nós vamos começar o nosso curso sobre educação financeira cristã. Educação financeira cristã, no dia 12 de março. Já está no aplicativo, já foram abertas as inscrições. Você entra lá na parte de eventos, inscreva-se lá em nome de Jesus, porque além destas 8 ministrações, nós queremos também dar consultoria. Enquanto nós estivermos ministrando, nesse período de tempo, vai haver alguns irmãos capacitados aqui, cada um na sua profissão, capacitados para poder te assessorar, no sentido de você adquirir vitória na área financeira. Posso ouvir um amém? Então, será uma ministração muito poderosa e eu gostaria que você já se inscrevesse. Eu tenho ali, algumas inscrições, não vão ser muitas, são no máximo 100 inscrições e eu convido você já a se inscrever e participar. Glória a Deus. Encerrada essa primeira etapa, deixa eu falar agora sobre o nosso sermão. Nós vamos iniciar a partir de hoje, todo o mês, nós teremos no decorrer do mês uma ministração sobre escatologia. Ao todo serão em torno de 5, 6 ministrações, 5 ou 6 meses, do qual todo mês pelo menos uma ministração será sobre isso, esse tema, porque nós achamos um tema, nós entendemos que se trata de um tema muito pertinente, muito importante para nós compreendermos nesses dias. Posso ouvir um amém? Então, caiu agora, nós fazemos no dia 28, talvez no outro mês nós vamos estar observando, vamos observar quais serão os domingos apropriados para isso. E nesta ocasião especial é muito importante porque ao darmos início à nossa ministração, você pode entrar ali no aplicativo, você pode entrar na parte das palavras, você entra ali, já pode baixar, fazer download da revista, a primeira das 5, 6 revistas que nós teremos aí sobre este assunto, Eu botei também no grupo do WhatsApp da igreja, aonde você encontrar, comece já a acompanhar esse conteúdo. E esta primeira ministração é muito importante porque nós vamos falar sobre o início, é claro, o entendimento que nós temos sobre escatologia, porém, principalmente nas regiões espirituais. A minha primeira pergunta para você é: você sabia que existe um mundo espiritual, onde principados estão controlando este planeta? Cada principado controlando o seu país? E de que maneira isso está interferindo no cenário escatológico em que vivemos? É o que nós vamos ver em nome de Jesus. Para isso eu quero que vocês abram as Sagradas Escrituras, lá no livro de Salmos, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 3. Salmos 2, de 1 a 3, diz assim: Por que se enfurece os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós suas algemas. Pai Celestial, muito obrigado por este dia, por estarmos aqui na Tua presença, e que temos convicção de que Tu vais nos conceder espírito de sabedoria e revelação no Teu pleno conhecimento, a fim de que entendamos os tempos, entendamos os momentos e possamos andar em obediência àquilo que o Espírito da profecia tem nos orientado nestes dias. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos falar no tema escatologia. Para quem não sabe, escatologia é o estudo que define
que aprende sobre o fim do mundo, sobre o fim das coisas. Mostra o cristão, para aquele cristão, o que está acontecendo no mundo espiritual e encoraja, principalmente encoraja a permanecer firme na fé em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, fica firme, irmão. Fica firme na fé em nome de Jesus. Desde que Deus criou a humanidade, Deus colocou o ser humano nesta terra para que o homem pudesse cumprir com os seus propósitos, os planos de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Deus colocou o homem nessa terra para um plano. No entanto, faz mais ou menos 6.000 anos que Deus colocou Adão, criou Adão, e até hoje a maioria das pessoas não conseguem se relacionar com Deus. No entanto, à medida que nós lemos o Salmo 2, mostra que as pessoas estão se afastando daquilo que Deus desejava que elas fizessem. No entanto, Deus, com paciência, tem esperado a hora para praticar a justiça. Glória a Deus por isso. Aleluia. Irmão, o Salmo 2 nunca foi tão atual como nos dias de hoje. Hoje nós vemos nações que têm intencionalmente tentado se afastar do cristianismo. Nações que outrora eram cristãs, outrora seguiam os princípios judaico-cristãos, hoje, de forma intencional, têm rejeitado os princípios da palavra de Deus. No entanto, olha o que a Bíblia diz lá, no livro de Atos 17, a partir do versículo 30. Ora, Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, noticia aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Diga assim: Deus julgará o mundo com justiça. E de que forma, né? 2 Timóteo 4:1 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, amados irmãos, em se tratando de escatologia, nós entendemos que durante todos esses 6.000 anos, Deus que é o dono desta terra, durante todos esses 6.000 anos, cada um fez o que quis, cada um aprontou da maneira que fez e achou que ficaria por isso mesmo. Mas Deus está aguardando o dia em que Ele vai assumir o controle. Todo mundo já fez o que quis, agora está na hora de Deus fazer aquilo que Ele acha que é certo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Isso acontecerá quando Jesus voltar com poder e grande glória para estabelecer o seu governo milenar e depois para trazer juízo sobre todas as nações. Portanto, o julgamento de Deus começa junto com a volta de Cristo e o começo do seu reino, coisas que vão acontecer. Amém ou não amém? Agora, um ponto muito importante. Talvez você diga assim: pastor, eu estou entendendo isso, eu sei que Jesus vai voltar, eu sei que Jesus vai buscar a igreja, eu sei que Jesus depois volta para reinar nessa terra, vai fazer julgamento, juízo sobre essa terra, mas onde é que nós estamos? Do ponto de vista cronológico, onde é que nós nos situamos nesse momento? E é aí que nós vamos falar, porque a palavra de Deus fala que dentro da cronologia espiritual dos eventos, nós nos encontramos e podemos afirmar que estamos no período chamado princípio das dores. Diga assim: princípio das dores. E o que é o princípio das dores? O princípio das dores é um tempo definido por Jesus, foi Ele que determinou esse nome, cujo período, o percurso é dos acontecimentos que estão cada vez mais próximos do fim. Jesus estabelece alguns indícios para nos mostrar que estamos vivendo no princípio das dores. Esse princípio é o seguinte: nesta época haverá muitas guerras, terremotos, fomes. Tais eventos culminarão com o que está escrito com a liberação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Onde é que está na palavra, pastor? Abra lá comigo, Mateus 24, de 6 a 8. Você vai ver o relato do qual o próprio Senhor Jesus Cristo profetiza a respeito destes eventos. Mateus 24, de 6 a 8 diz assim: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Diga assim, princípio das dores. Nós estamos vivendo este momento, irmão, glória a Deus, estamos participando deste exato momento, e depois eu vou falar, porque não é preciso ser um especialista para ver que estas coisas já estão acontecendo. Há muito tempo, guerras, violência, fome, pobreza, igreja sem vida, paganismo e abandono da fé, isso nos faz pensar que estejamos no princípio das dores. Diga assim, estamos vivendo o princípio das dores. Talvez fique aquela dúvida assim, pastor, mas até quando durará o princípio das dores? Ora, nós não sabemos, mas sabemos que é igual à intensificação das dores de parto, onde a mulher grávida sente mais dor perto de dar à luz. Não é assim? Contrações vêm. Aí o médico pergunta assim, tá, mas de tanto em quanto tempo é a hora da contração? Ah, tá dando de 2 horas. Não, então aguarda um pouquinho em casa, a hora que a coisa começar a intensificar, aí você corre para o hospital, urgente. É ou não é assim? Então, mais ou menos assim, amados, né? Vinha uma guerra, passava um tempo, existia outra guerra, tinha uma epidemia, pulava um tempo, outra. Só que agora, um terremoto, depois um outro terremoto lá, alguns anos depois, umas décadas depois. Só que agora, como as dores de parto, estes sinais estão se intensificando. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de modo algum escaparão. 1 Tessalonicenses 5,3. Saber que as dores de parto, para entender o nosso tempo, assim como a grávida sente mais contrações quando está prestes a ter o bebê, estes eventos mostram intensificação de acontecimentos à medida que chega ao fim. Diga assim, isto é um sinal. Porque isso não é só um sinal do princípio das dores. No decorrer dessas 5 ministrações, nós vamos ver que os juízos de Deus, eles são feitos de forma esporádica, e à medida que vai se intensificando o fim, cada vez mais os sinais vão sendo mais próximos uns dos outros. Para os irmãos terem um entendimento, fugindo do assunto aqui, ainda sobre o tema, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse pode acontecer entre um século e outro. Não necessariamente tem que ser juntos. No entanto, as trombetas vão decorrer talvez num período de 1 ano, no máximo as 7 trombetas. Ou talvez em alguns meses no máximo. No entanto, o cálice, esse cálice, ele acontecerá praticamente no mesmo dia. Todos os cálices serão derramados no mesmo evento. Você está entendendo? Meses, séculos, meses, anos, meses, dias, poucas horas. Deus vai intensificar esta forma de sinais. Quais são os sinais que identificam o momento do princípio das dores? A primeira deles é a figueira, que é considerada Israel. Já faz desde 2018, faz 70 anos, uma geração que se cumpriu o estabelecimento da nação de Israel. Exatamente como está lá nas profecias de Ezequiel 37. Glória a Deus por isso. Não é por acaso que depois de 2018, muitos sinais aconteceram nos céus, lua de sangue, lua nova, lua grande, lua azul, tudo que é cor de lua, né? Virou um pisca-pisca, glória a Deus, né? E também pandemia depois, e agora a guerra que está acontecendo. Irmão, fica de olho, porque os sinais estão acontecendo, glória a Deus. Outro sinal é a aparição de falsos cristos. Nunca existiram tantos falsos cristos, falsos profetas, falsos caminhos, como nos dias de hoje. Hoje cada um pode montar a sua religião. É uma religião self-service. A pessoa pega um pouquinho de astrologia, pega um pouquinho de maçonaria, pega um pouquinho de mais aquilo outro, volta tudo no caldeirão, pronto, está feita a religião dele. Ele agora segue essa religião. É sim, irmão, ficou individualizado o negócio, né? Outra coisa importante, fome. Os pesquisadores afirmam que metade da população dorme com fome no mundo. Metade. Uau! Terremotos em vários lugares. Pastor, mas sempre houve terremoto. É verdade, sempre houve terremoto. Porém,
No século anterior, no século XIX, no século I houve 8 terremotos. No século XIX, 2.119 terremotos. Estima-se que ocorra quase 3,5 milhões de terremotos no mundo a cada ano, sendo 10 mil destes de magnitude superior a 5 graus na escala Richter. Irmão, deu terremoto até na Amazônia. Deu terremoto até na Amazônia. A multiplicação da iniquidade, prostituição, aborto, fornicação, carnaval, juventude desenfreada, drogas, a legalização do aborto. Por enquanto não passou, mas irmãos, todos os anos eles tentam de novo, uma hora passa, porque é uma agenda que está sendo implementada, a agenda do anticristo. No entanto, talvez um dos maiores sinais seja a ciência sendo multiplicada. Os homens correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Daniel 12:4. Nunca o conhecimento tecnológico esteve tão abundante, proporcionando ao homem criar inventos de todos os tipos que afetam todas as áreas da vida humana. Glória a Deus. Até para se cumprir, porque a Bíblia diz que vai ter lá o clone, o ícone da besta, né, a imagem da besta, já tem tecnologia, ou quer seja um Android ou um clone, já tem tecnologia para duplicar o Satanás, duplicar o anticristo. Então nós já estamos vivendo esse tempo, você está entendendo? Amém ou não amém? Flagelos. A pandemia da Covid-19 causou a morte de quase 15 milhões de pessoas no mundo. Esses são os dados da OMS. No entanto, alguns afirmam que alcançou a proporção de 18,2 milhões de pessoas, equivale a uma nação inteira. Muitos países por aí têm abaixo de 20 milhões de habitantes. Esse é o que nós vivemos alguns anos atrás, não muito longe. No entanto, é lamentável como o mundo está indo mais triste, ainda é ver que muitas pessoas estão morrendo sem conhecer o amor verdadeiro de Deus, que Ele deu por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. As pessoas estão perecendo porque ainda não conheceram Jesus. Eis aqui a nossa função nesses últimos tempos. Não só uma visão escatológica, mas profética, porque é chegado tempo de salvação. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Como o mundo está cheio de injustiça, precisa haver alguém que faça justiça de verdade. E a palavra de Deus afirma que é Jesus Cristo, o único digno e que pode e sabe fazer estas coisas. Quanto hão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos, a saber, Jesus. E é sobre isso que João tem uma visão muito extraordinária lá em Apocalipse capítulo 5, quando foi perguntado lá no céu, nós estamos falando das regiões espirituais, né? Escatologia nas regiões espirituais. Então se ouve uma voz perguntando: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos para começar os julgamentos, os justos juízos de Deus sobre a face da terra? E João dizia assim: eu chorava muito, versículo 4, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Este evento de João pode estar acontecendo agora, nesse exato momento. À medida que estamos aí para finalizar o princípio das dores, pode nesse exato momento alguém estar dizendo lá: quem é digno de abrir o livro? E pode nesse exato momento Jesus já estar desatando os selos. Você está entendendo o momento em que nós vivemos? Aleluia! Mas no entanto, quando se fala sobre o juízo de Deus, é importante afirmar que existe um padrão. Diga assim: há um padrão no processo do juízo de Deus. Que padrão é esse, né? Ao falar de como Deus traz justiça e julga, constata que ele já julgou de algumas formas antes, as quais pode-se observar um padrão. Por exemplo, no dilúvio. O que aconteceu no dilúvio? O endurecimento por parte da população. Por cerca de 100 anos, Noé pregou o evangelho, dizendo para as pessoas se arrependerem. Ele pregou em cima das palavras do seu bisavô Enoque, glória a Deus. E sabe quantos se converteram?
nenhuma. Porque o coração deles estava endurecido. Diga assim, um dos sinais do julgamento é que há o endurecimento do coração das pessoas. Hoje as pessoas estão resistentes ao Evangelho. Hoje as pessoas estão zombando do Evangelho. Hoje as pessoas estão alheias ao Evangelho. É isso que nós observamos no dilúvio, não é? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, 26. Nós encontramos esse padrão, nós observamos esse padrão. Vamos falar um pouquinho sobre Sodoma e Gomorra, não é? A Bíblia diz, ali no livro de Lucas, ainda em Lucas 17, agora do 28 e seguinte, diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Você consegue observar um padrão? As pessoas estavam alheios àquilo que nós podemos perceber aqui em Sodoma e Gomorra. Elas estavam alheios, fazendo a vida normal, alheio às coisas de Deus. Agora observe outro padrão. Deus não julgou sem primeiro tirar e colocar Noé salvo e seguro numa arca. Amém? Deus não julgou Sodoma e Gomorra sem tirar primeiro o justo Ló, que ali temia e servia a Deus. Nós vamos ver agora depois no Egito. Deus não julgou sem primeiro extrair a nação de Israel. Também guarde teu coração, meu irmão, porque o juízo vai vir sobre o mundo, mas Deus fará separação entre e aquele que não serve. Você está me entendendo isso? Glória a Deus. Por isso é uma das razões por que a gente crê no arrebatamento antes da grande tribulação. Glória a Deus por isso. Jesus confirmou que o julgamento de Deus sobre o dilúvio foi semelhante ao que ele fez em Sodoma e Gomorra, demonstrando uma consistência, um critério, tanto nas ações pecaminosas quanto na forma pelo qual ele também puniu. Um dado tão interessante foi que quando Ló estava ali pelos dois anjos sendo impulsionados para sair de Sodoma e Gomorra daquele juízo, Ló ainda conseguiu evangelizar os seus genros. Olha, o juízo está para acontecer aí, Deus vai julgar essa cidade. Vamos embora, vamos aproveitar que nós estamos aqui com as duas filhas, vamos embora, né? Vamos sair dessa e a Bíblia diz que eles ainda zombaram do Ló. Sabe aquela situação? Acho que vou trocar de microfone, queridos. Sabe aquela situação onde você fala do amor de Jesus e as pessoas fazem graça de você? É o período de Sodoma e Gomorra. É o período de Sodoma e Gomorra. É o que nós estamos vivendo nesses dias. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Então, amados, esses são os contextos que nós observamos. Outro fator importante que nós podemos ver também é sobre o Egito. Pode-se afirmar que o endurecimento do coração de Faraó também é dado, né? A Bíblia diz lá em Êxodo 4:21, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixes de ir o meu povo. Ou seja, o coração dos egípcios e o coração do Faraó estava endurecido. Pode-se afirmar que o endurecimento do coração daqueles que serão julgados já apresenta um indício de que certa pessoa já está debaixo de condenação por causa de sua atitude, comportamento irreverente, blasfemo em relação a Deus. A palavra do Senhor diz, é importante destacar que se parte Deus endurece o coração, nós vamos ver isso depois, dos blasfemos, para a condenação, é porque certos corações já demonstram uma predisposição para o endurecimento. Haja vista que suas atitudes, assim também o seu comportamento o cauterizam. A Bíblia diz em Êxodo 7:13, todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Amém? Estão me entendendo? Glória a Deus. E o que não é diferente destes últimos dias. Os mesmos procedimentos, os mesmos critérios nós temos observado nos dias de hoje. Constata-se atualmente o mesmo tipo de comportamento endurecedor, cauterizante, encontrado entre aqueles que de forma intencional se revoltam contra Deus. Abra lá comigo, palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1,
alguns versículos. Versículo 18. Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Isso aqui daria um sermão só. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram, como Deus nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe os corações, insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo em si. Em outras palavras, aqueles que intencionalmente renegam a graça de Deus e a rejeitam de forma infame, Deus entrega a própria sorte, deixando à mercê de toda a horda demoníaca, a fim de intensificar cada vez mais a medida dos seus pecados. É tipo isso. As pessoas rejeitam Deus, estão com o coração obscurecido. Nós falamos do amor, falamos da graça, não querem ouvir. Então Deus diz assim: já que não querem saber de mim, eu vou me ausentar deles a minha graça. Deixa eles a própria sorte para ver o que acontece. E aí é mesmo que a pessoa descamba para a corrupção. Já um dos sinais de que o juízo é iminente. Está comigo nisso, amado? Amém ou não amém? Glória a Deus. Percebe-se então, finalizando esse tópico, como evidência que a desobediência a Deus, a resistência à palavra, o endurecimento do coração, a inclinação propositada para o aumento da devassidão, já demonstra o começo da punição divina sobre aqueles que propositadamente recusam obedecer à justiça e segui-lo no recebimento de sua salvação. É isso que acontece. E é este cenário que nós encontramos do ponto de vista espiritual. Uma sociedade que rejeita Deus e que prefere os prazeres do pecado. E que se você fala de Deus, te escarnece. E que se você insiste, te persegue. É este cenário que nós encontramos. No entanto, uma coisa você tem que entender: quando Deus começa já o critério do seu julgamento, ele começa dentro de um processo que estabelece do âmbito espiritual para a repercussão do natural. Diga comigo assim: do âmbito espiritual, primeiro do espiritual, para a repercussão do natural. Deus age a partir do âmbito espiritual, a qual tem reflexo no mundo natural. Assim, entende-se que o sobrenatural de Deus sobrepuja em importância, autoridade e valor sobre as questões naturais. Quer ver isso? Por exemplo, Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou o quê? Primeiro o quê? Os céus, o espiritual. Depois, a terra. Esse é o padrão de Deus. Amém? Glória a Deus. Jesus mesmo falou isso em João 3:27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma do céu se não lhe for dada. Primeiro é dado no céu. Primeiro é garantido nas regiões celestiais, para depois acontecer no mundo natural. Glória a Jesus. Amém? Entendemos que o profeta, outro exemplo, o profeta Daniel. Entendemos que o profeta Daniel jejuou por 21 dias sobre a profecia de Jeremias, porque Jeremias já havia profetizado que Israel ficaria 70 anos de cativeiro na Babilônia. Entendendo a leitura desse livro, Daniel jejuou por 21 dias, mesmo sabendo que se tratava de uma palavra de promessa, mas também ele tinha compreensão que se Israel precisava se libertar no mundo espiritual antes de sair do cativeiro natural, por isso ele foi para a oração. Ele entendeu, a palavra de Deus diz que são 70 dias, beleza, desculpe, 70 anos. Deixa eu sentar na minha cadeira de praia e esperar a coisa acontecer. Foi isso que Daniel fez? Não. Pelo fato dele saber que a profecia se cumpriria 70 anos, então ele se colocou em oração, se prontificou em intercessão, batalhou nas regiões espirituais para que a promessa fosse garantida. Glória a Deus. E aí você fica aí parado, sentado numa boa, esperando o milagre acontecer. Não, meu irmão, você tem que buscar no mundo espiritual primeiro. Você está me entendendo ou não? Glória a Deus ou não glória a Deus? Amém? E é o que diz a palavra de Deus lá, A palavra do Senhor lá em Daniel 9, de 2 a 3.
Daniel entendeu pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor do profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor dos céus para buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Daniel entendeu que somente através da oração e confissão de pecados poderia quebrar a legalidade. Diga assim, quebrar a legalidade. Os laços e amarras do mundo espiritual que impediam a libertação de Israel. Havia uma legalidade de pecado. E era esta legalidade de pecado que permitia que a nação de Israel permanecesse no cativeiro. Quando completou os 70 anos, Daniel disse assim: agora eu vou romper com essa legalidade. Eu vou confessar diante de Deus. E à medida que ele começou a confessar, a legalidade fora desfeita e o povo de Israel pôde sair em vitória e triunfo. Diga glória a Deus por isso, né? E é muito interessante porque isso fala também de uma batalha no mundo espiritual. Tipo, assim, existe uma batalha no mundo espiritual. Quando ele jejuava, a Bíblia diz lá no versículo 23, no princípio de tuas súplicas saiu a ordem, fala Gabriel, e eu vim para declarar, porque és muito amado, considera, pois, coisa e entende a visão. Ou seja, o arcanjo Gabriel contou que Deus liberou a resposta desde o primeiro dia de sua súplica, mas ela demorou 21 dias para chegar, porque enfrentou obstáculo e oposições nas regiões espirituais. Portanto, vemos como Daniel recebeu a interpretação do arcanjo, e depois que ele jejuou e orou por 21 dias, e aí então o arcanjo revelou que havia forças espirituais que se opunham no plano de Deus para Israel, mas Deus enviou o arcanjo Miguel para vencer estas forças e liberar as suas promessas. Diga glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus, né? Isso está lá em Daniel 10, de 1 a 2. Desde o 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada a palavra de Daniel, cujo nome é Beltesazar, palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Entendeu a palavra e teve visão, inteligência da visão, por isso ele jejuou aqueles dias. Por causa desta intercessão espiritual de 21 dias, ele recebe esta interpretação do arcanjo, explicando que havia principados nas nações que resistiam a essas liberações espirituais. Veja lá comigo Daniel 10, de 12 a 14. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, por causa das tuas palavras é que eu vim. Fala o arcanjo Gabriel. Mas o príncipe do reino da Pérsia, um principado, diga comigo assim, principado espiritual, me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, o arcanjo, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, esses dias que nós vivemos hoje, porque a visão se refere para os dias ainda distantes. Gabriel esclarece ao profeta Daniel que no mundo espiritual existia uma batalha, que os principados espirituais da Pérsia estavam resistindo, porque eram eles que estavam agora no comando mundial das nações, e que Deus queria intervir, liberando a nação de Israel, por isso Deus envia o arcanjo Miguel, que é o principado de Israel, para que pudesse libertá-los. Mas foi por causa da intercessão do profeta que Deus causa esta grande manifestação. Você está me entendendo? Glória a Deus. Pastor, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que há uma implicação na implicação de qualquer conflito de nações que haja no mundo natural, na verdade, reflete uma interação anterior por meio de principados espirituais no âmbito espiritual. Agora você está entendendo por que o mundo está em confusão? Porque de um ano para cá, ou melhor, de 2 anos para cá, é uma guerra atrás da outra. Porque no mundo espiritual existe um grande conflito. Tipo, irmão, assim, para que ele aprenda bem, no mundo espiritual, entre os principados, existe um grande conflito. Eu gostaria muito de ensinar aqui sobre principados, o que são tronos, o que são soberanias, governo extra-terra, né?
principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade, mas o tempo não me propicia. Mas apenas entenda isso, querido. Já no mundo espiritual, desde que Satanás conquistou essa terra pelo pecado de Adão, foi-lhe dado o governo dessa terra, e ele repartiu por, naquela época, 70 principados que era dele, ficando tão somente uma nação, Israel, como sendo um principado do Senhor, o arcanjo Miguel. Está na Bíblia, amém, glória a Jesus. E de lá para cá multiplicaram as nações, cada nação tem o seu principado, cada região tem o seu principado, cada cidade tem o seu principado, e assim sucessivamente. Cada bairro tem o seu principado, e se a pessoa não tem Jesus, cada pessoa tem um demônio. Pronto, resolvido. Você entendeu a hierarquia? E que no mundo espiritual você tem que aprender a lutar contra eles, para obter vitória. Aleluia, glória a Deus. Então o juízo de Deus também vai se dar a partir do âmbito espiritual, porque se os problemas acontecem do âmbito espiritual, se o que nós estamos vivendo aqui na terra é uma confusão, que é um resultado da confusão que está acontecendo no mundo espiritual entre os principados das nações, o julgamento também se dará a partir de lá. E aí sim eu quero que você abra a Bíblia, Isaías 24, de 21 a 23, e você vai aí grifar na sua Bíblia, ou você vai acompanhar no texto, porque observe o que diz o texto: naquele dia o Senhor castigará nos céus as hostes celestes. Está falando de principados, está falando de seres espirituais. E os reis da terra, subsequente a isso, serão ajuntados como presos em uma masmorra, e encerrados num cárcere, e castigados depois de muitos dias. A Bíblia está falando de eventos que vai acontecer agora no final dos tempos, quando Deus julgar os principados das nações. Você está me entendendo? Aí diz o contexto histórico que acontece, nós vamos ver depois outros dias. A lua se envergonhará, o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião, e em Jerusalém, perante seus anciãos, haverá glória. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, quando Jesus voltar para governar no milênio. Aleluia! Então a profecia de Isaías nos apresenta profunda revelação, ao declarar que os julgamentos de Deus nos últimos dias darão além do âmbito natural. Pelo contrário, Deus começará a julgar a partir dos principados espirituais, das nações, e aí então se sucederá nesse mundo em que nós vivemos. Sim, Deus julgará os principados e as potestades que governam as regiões celestiais das nações da terra. Por conseguinte, serão julgados todos os povos da terra nesse grande dia do julgamento do Senhor. Porque, irmãos, existem forças espirituais que controlam, influenciam as questões naturais, tanto no âmbito coletivo e nacional, quanto no âmbito pessoal. Esses principados e potestades têm influenciado nações e pessoas, conduzindo a comportamentos cada vez mais contrários à vontade de Deus, razão pela qual a necessidade de Deus intervir, olha aí, Deus intervir com justiça e juízo da parte dele. Glória a Deus. Agora, o que nós estamos? Vamos situar agora o que está acontecendo atualmente nas regiões espirituais. Primeira coisa que você tem que entender, se nós tivéssemos aqui uma lente espiritual e pudesse enxergar os principados e potestades nas regiões espirituais, o que você encontraria, o que você veria? O que está acontecendo? Primeiro, do âmbito individual, diga assim, individual. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, isso está, para você acompanhar, 2 de Coríntios 4, de 3 a 4. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Está falando de um demônio, cegou o entendimento dos incrédulos, para não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual a imagem de Deus. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: nas pessoas lá fora que rejeitam a Deus, que não querem saber de Jesus, a Bíblia diz que tem um demônio, e este demônio está cegando o entendimento. Não sei o que digo, é a Bíblia que está dizendo. Este demônio está cegando o entendimento, impedindo a pessoa de entender Jesus, impedindo a pessoa de aceitar a Jesus. Existem demônios que controlam o pensamento e comportamento das pessoas, os quais, pela legalidade do pecado, impede que tais pessoas possam voltar-se para Jesus, aceitando como Senhor e Salvador.
E aí está na palavra, Oséias 4 diz, né, que comerão e não se fartarão, entregarão a sensualidade, mas não se multiplicará, porque o Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho, o mosto, tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou e eles, prostituindo, abandonam o seu Deus. Está falando da cegueira espiritual. Amém? Teria depois Oséias 5,4, deixa para ler em casa. Além destes demônios que controlam as pessoas por meio do pecado, existem outros espíritos que controlam as pessoas por meio da religiosidade. Está lá 2 Coríntios 3,14, falando sobre o véu da religiosidade. Está a palavra do Senhor também falando ali no livro de Isaías 29, de 9 a 13, falando da cegueira espiritual. Cegueira espiritual, religiosidade. O próprio Jesus falou, né, qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que são incapazes de ouvir a minha palavra? E aí ele diz, por quê? Porque vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Jesus mesmo explica isso, que as pessoas estão impossibilitadas de entender a Deus, o Evangelho, porque tem um demônio que está cegando o entendimento, e esse demônio entrou a partir do momento que eles praticam a legalidade do pecado. Uau! Uau! Glória a Deus. E se por um lado isso acontece a nível individual, também acontece a nível coletivo. Se por um lado tem pessoas que estão endemoniadas e não conseguem entender o amor de Deus, são avessas ao amor de Deus, do ponto de vista coletivo existem às vezes nações inteiras. Nunca me esqueço, foi em 2004, nós tivemos a experiência de ir para o Uruguai a primeira vez, e nós fomos para a cidade de Montevidéu para fazer evangelismo, nós e mais alguns pastores. A gente pegou um monte de folhetim, na época eu usava folhetim, e ia evangelizando as pessoas. Irmão, era estranho, porque para cada pessoa que nós dava o folhetim, ninguém queria saber de Jesus. Ninguém queria saber. Uns diziam assim, não, isso não me interessa, devolvia o folhetim para mim de novo. Quando outros não amassavam e jogavam no chão. Eu digo, demônio, você está repreendido em nome de Jesus. Aí nós olhávamos para a pessoa vindo de longe, eu começava a orar em línguas estranhas. Lá, canta lá, canta lá. Demônio que segue o entendimento, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Ia mandando fogo. Aí quando chegava para evangelizar a pessoa, por incrível que pareça, elas aceitavam o folhetinho, porque a coisa é espiritual. E aí você está entendendo por que você está evangelizando, parece que a pessoa não aceita. Irmão, experimenta orar por ela. Experimenta repreender o demônio que cega o entendimento. E você vai ver vidas sendo transformadas. O que eu estou passando aqui é uma estratégia de evangelismo poderoso no Senhor, para libertar as pessoas do cativeiro das trevas, conduzi-las à liberdade para escolher o amor de Jesus. Você não está dando à pessoa opção, ela vai ter, na verdade, a liberdade para escolher se ela quer ou não quer Jesus, porque agora ela não está impossibilitada pela cegueira. Como eu falei, cegueira coletiva, vamos ver a palavra do Senhor sobre isso. Isaías 25, de 7 a 9, destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, está falando de uma coberta, de um véu espiritual, e o véu que está posto sobre todas as nações. Existe um véu que está cegando as pessoas de entender o amor de Jesus. Da mesma forma que existe cegueira espiritual no âmbito pessoal, cujo indivíduo e os seus pecados trazem legalidade para que demônios seguem o seu entendimento das coisas de Deus, impedindo de aceitar a Cristo, também há cegueira de nações, coletiva. Nações em maior ou menor grau estão dispostos ou fechados no tocante às questões relacionadas a Deus. Agora vamos falar do cenário espiritual, no sentido prático. A resistência ao governo e aos princípios de Deus entre os principados das nações. Há um texto fantástico na palavra de Deus que tem se cumprido nesses dias, que está lá no Salmo 82. Abra lá, Salmo 82. Infelizmente não vou conseguir explicar o texto, depois você leia. Deus assiste na congregação divina. Diga assim, há uma congregação divina. Há um pleito nos céus. Lembra que eu falei? Tronos, soberanias, principados. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento.
E ele diz assim: até quando julgareis injustamente, tomareis partido por causa dos ímpios? Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Uau, o que Deus está falando aqui, amados? Deus está falando que até entre os principados das nações, Deus estabelecerá juízo. É o texto que está dizendo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Estes principados que governam as nações serão também julgados no dia do Senhor. Na verdade, o juízo começará por meio deles e se estenderá sobre todas as nações que eles influenciam e as controlam. E é por isso que nós vemos lá, por isso que eu falei antes lá sobre o padrão do juízo. Qual era o padrão do juízo? Deus causar cegueira, Deus causar confusão. Foi assim que aconteceu em Noé, foi assim que aconteceu em Sodoma e Gomorra, foi assim que aconteceu no Egito, foi assim que aconteciam nas guerras, quando Israel fazia guerra contra as nações mesmo se confundiam e degradavam entre si. Agora, o que nós temos visto nesses dias de hoje, o Senhor causa cegueira e confusão sobre aqueles que serão julgados. Estou falando também de principados. Assim podemos perceber nesses últimos tempos que há confusão entre as nações, provocando conflito entre os povos. Você está entendendo o que está acontecendo agora? Agora você entende porque de 2 anos para cá é guerras e rumores de guerras. O aumento do conflito bélico entre os povos é indício da confusão e guerra espiritual entre os principados, visando que estes sejam julgados. Zacarias fala no dia do Senhor, no dia do Armagedon, Zacarias fala 14:13, naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles, cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Paulo está falando sobre isso, desses principados e potestades, que serão julgados da parte do Senhor para que o governo dessa terra volte para Jesus estabelecer o seu milênio. Glória a Deus. Eu sei que a cronologia é complicada, não te preocupa, nos 5 dias nós vamos aprender sobre isso. Agora, o que tem acontecido no aspecto governamental, nós primeiro precisamos entender que há uma resistência das nações aos princípios de Deus. É aquele texto que nós falamos, Salmo 12. As nações se enfurecem, porque querem se desvencilhar dos princípios bíblicos da palavra, princípios bíblicos sobre educação, princípios bíblicos sobre família, princípios bíblicos sobre homem e mulher, princípios bíblicos sobre o que é certo e errado, e adotar outros princípios que não são do Senhor. Eles estão inculcando isso, eles estão fazendo isso. Salmo 2, está acontecendo nos dias de hoje. Aleluia, glória a Deus. Rompamos seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Eles interpretam a palavra de Deus como algema. Por isso o Salmo 2 é muito relevante para esses dias. Muitos povos do Ocidente se rebelam contra Deus e sua palavra. Vivem como nos tempos de Noé, de Ló, sem se importar com a moral. Eles querem livrar-se dos princípios cristãos, pois acham que este mandamento é um fardo. E aí o que acontece? Deus permite a confusão. Romanos 1, quer fazer isso? Então tá, eu entrego a própria sorte. Vai e faça o que você quer. E o que quer gera confusão. É o que está acontecendo nas nações. Por isso Deus permite a confusão e guerra entre nações. A globalização aumentou a necessidade de cooperação entre os povos. No entanto, as nações se envolveram em conflitos irracionais, insanos, em todos os continentes. Temos, por exemplo, a Rússia, guerra da Rússia e da Ucrânia. Eles eram aliados no passado, há 20 anos atrás. Hoje os exércitos da OTAN estão fazendo exercícios, 90 mil soldados, se preparando para uma guerra contra a Rússia. Guerra na Síria, guerra no Iêmen, Paquistão lutando contra esses dias. Eles eram parceiros, estão lutando entre si, irmãos, confusão. China e Taiwan, Venezuela e a Guiana, e a região de Essequibo. Você está me entendendo? De uma hora para outra, estourou o estopim. É Deus intervindo nessa terra, porque Jesus está voltando. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor. Ao mesmo tempo que a gente vê uma relevância, uma preponderância
e ao mesmo tempo impotência da ONU. A ONU não faz nada. A ONU foi cooptada, até vamos bloquear isso aqui hoje, depois eu edito. A ONU foi cooptada por partidos progressistas. Funcionários da ONU estão servindo ao Hamas. Israel já provou isso. Uau! Que coisa interessante. Está me entendendo? E aí você olha nos veículos de informação, nos veículos de comunicação, eles só defendem o lado do Hamas. Mas para aí, meu irmão, quem é que é o terrorista? Quem é que começou a agressão? Quem é que entrou nos kibbutz assassinando velhos, assassinando mulheres, estuprando crianças, mulheres? E aí eu acho que vai ser bloqueado mesmo. Pegando crianças, colocando dentro do fogão, acendendo. Não, mas o culpado é Israel. E você fala para essas criaturas, há uma cegueira, eles não conseguem enxergar. Eles defendem a baboseira que eles estão aprendendo. Mas graças a Deus, Deus tem te dado o quê? O Espírito Santo para entender o que é certo e o que é errado. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Por isso nós vemos hoje a rejeição global contra a nação de Israel. Hoje todos os povos são contra Israel, exatamente como está para acontecer no Armagedon, porque a palavra de Deus fala que o Armagedon vai ser todas as nações contra Israel. Eu não estou aqui defendendo Israel, longe de mim defender essas questões que eles fazem com os palestinos. Mas uma coisa nós temos que ser isentos e ter coerência. Glória a Jesus, aleluia. Pastor, mas e aí? Né? Infelizmente o tempo já tem terminado, né? A rejeição contra Cristo, a cristofobia. Pessoal, nunca morreram tanto cristãos perseguidos no mundo como na atualidade, mas ninguém fala. Uau! Apostasia nos últimos tempos. Tempo não me propicia falar isso. Mas o que detém? Abra comigo lá, para finalizar. E esse é o ponto que nós encontramos. 2 Tessalonicenses 2, de 5 a 8. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião, ele é o anticristo, né? Somente em ocasião própria. Quem é o que detém? Quem está detendo o surgimento do anticristo para executar os seus planos malignos? É porque a forte presença do Espírito Santo já na sociedade infunde nas pessoas um senso de moralidade que impede que estas intenções espúrias sejam aplicadas. Diga assim: glória a Deus, porque o Espírito Santo ainda está nessa terra, detendo o crescimento da apostasia. E é por isso que mais do que nunca, amados, mais do que nunca, vamos para a parte da aplicação aqui, mais do que nunca, você deve buscar o Espírito Santo e ter as lamparinas cheias de óleo e as lamparinas acesas, porque nesses dias de trevas, quem tem um óleo resplandecerá a luz. E Deus está te chamando, querido, a confiar no Espírito Santo. Ainda que nós vemos do âmbito secular um cenário catastrófico, no âmbito espiritual nós sabemos que a nossa redenção se aproxima. Aleluia. Você está neste mundo só de passagem. Aleluia. Isso tem prazo, isso tem data de validade. Isso está para acontecer em breve. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Que bom que nós podemos ser consolados pelas Escrituras. Que bom que isso não está nos pegando de surpresa. Que bom que isso não está nos pegando desprevenidos. Que bom que nós temos a palavra de Deus para nos encorajar, para mostrar o caminho, para mostrar aquilo que é certo, para nos dar encorajamento, consolo sobre as coisas que vão surgir na face da terra. E aí vem um alerta, porque isso também nos orienta a andarmos em santidade. A Bíblia diz: buscai
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vem ao Senhor. Irmão, não é lugar agora, não é hora agora de você afrouxar seus compromissos com Deus. Não é hora agora de você se tornar mundano. Não é agora a hora de você adotar práticas mundanas. É hora de você andar em santidade, porque o divisor de águas está chegando. Quem é do mundo vai ficar cada vez mais do mundo. Quem é impuro vai ficar cada vez mais impuro. Mas quem é santo, ele vai procurar se santificar mais. Esta divisão de água começou pós-pandemia. Aleluia ou não aleluia? Quem é de Deus, quem não era meio de cima do muro balançou. Mas Deus está te chamando para um compromisso mais sério com Ele. Glória a Deus por isso. Amém? Diga para o teu irmão assim, vamos colocar em pé. Coloque-se em pé nesse momento. Diga para o teu irmão assim, irmão, vamos nos manter firmes na fé. Vamos nos fortalecer, permanecer firmes. Aleluia. Porque nós somos acolhedores dessas promessas. Vamos permanecer em Jesus. Vamos conservar a nossa fé. Vamos persistir em Deus. Apesar das dificuldades, vamos perseverar, vamos continuar. Vamos persistir naquilo que é da palavra. Vamos subsistir, vamos suportar a adversidade. Manter posição em Jesus. Manter-se vigorosos e inabaláveis. Revestindo com a armadura de Deus. E acima de tudo, que Deus está te conferindo nesta hora, Ele está te dando o entendimento do tempo e da hora, porque é chegada a hora da evangelização. Paulo diz assim, também por mim, para que me sejam dado abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, que é Jesus Cristo. Este é o período em que vivemos, é peculiarmente o período para a expansão do Evangelho, ou seja, é tempo de salvação. E se você entendeu o cenário escatológico, e se você entendeu o cenário espiritual, e se você entendeu esta batalha que está acontecendo nas regiões celestes, que está influenciando o mundo natural, e se você quer se dispor por ser um soldado de Jesus, ser alguém que está disposto a anunciar o Evangelho de Jesus, eu não vou ficar aquém nesse período de tempo. Eu vou me posicionar no meu lugar, eu vou me posicionar na minha trincheira, eu vou me colocar na brecha, eu vou clamar, eu vou ter uma abordagem, um evangelho, eu vou ter um evangelismo mais ousado, mais intrépido, mais com a autoridade do Espírito Santo. Não quero que você saia do seu lugar, que você venha para frente em nome de Jesus. Se você entendeu, e você não vai ficar passivo, acometido às influências dos dias a dia, as influências do cotidiano, mas você quer se posicionar por Jesus. Jesus vai te conferir autoridade, meu irmão. Jesus vai te dar uma ousadia, uma intrepidez para falar do amor de Deus, uma autoridade espiritual para atar o demônio, atar aquele que é o valente, amarrar o valente para poder ganhar as vidas para Jesus. E a graça do Senhor será sobre você. Vamos adorar o Senhor.
Graça e autoridade na evangelização, graça e autoridade para abrir e fechar nas regiões espirituais, graça e autoridade para atar principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade que cegam as pessoas e impedem elas de conhecer a Cristo. Deus concede graça, revestimento, armadura, coragem, ousadia, perseverança, firmeza em fé e propósito. Sobre agora, receba isso, receba agora, em nome de nosso Senhor. Aplaudir ao Senhor. Aleluia. Você pode pegar este conteúdo, divulgar para os seus amigos, seus irmãos na fé. Esteja compartilhando. Essa é a primeira de 5, 6 que nós teremos aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto. Conceda a paz. Vai na paz, na bênção. Tenha uma semana de vitória, meu irmão, em nome de Jesus. Muito obrigada por ter assistido o nosso culto até aqui. Eu espero que você tenha aproveitado esse momento. Caso você tenha perdido, não tem problema, que tá tudo no YouTube. Não se esquece de nos seguir nas nossas redes sociais e espero você no próximo domingo. Que lindo! Você assistiu todo o nosso culto. Sua participação tem sido muito importante para nós. Foram momentos preciosos em Deus. Gostaríamos de continuar essa comunhão, continuar abençoando você e abençoando a sua família. Sentimos-nos honrados com sua visualização. Aproveitamos o momento e pedimos para entrar em contato conosco e dar o seu testemunho, para que você também venha se inscrever em nossos canais e deixar o seu like. A sua opinião é muito importante. O nosso profundo desejo é te ver realizado nas promessas do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo à Igreja Comunhão Ágape. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.